Fala pessoal, eu sou o Renato, médico anestesiologista. Estou aqui para falar para vocês sobre Covid-19 e criança. Essa população pediátrica não está incluída no grupo de alto risco, mas invariavelmente pode ser afetada, pode ser acometida. As crianças podem sim evoluir, que na maioria das vezes são assintomáticas, mas podem evoluir com pneumonia viral e algumas delas com pneumonia viral grave, hipoxemia, necessidade de intubação endotraqueal e necessidade de internação em terapia intensiva. E muito se discute em intubação em adulto, para esses pacientes infectados pelo Covid-19 que precisam de intubação. Mas e nas crianças? Como fazer a intubação dessas crianças vítimas de Covid-19, pneumonia viral? Pessoal, é o seguinte, a gente tem visto vários guidelines, protocolos que indicarem indução em sequência rápida, intubação em sequência rápida para adultos vítimas da pneumonia viral. Mas em criança, a técnica da sequência rápida deve ser utilizada? A gente sabe que criança tem uma capacidade residual funcional menor, né? A capacidade residual é aquele volume de ar que tem no pulmão após uma expiração espontânea, e ela está muito relacionada ao tempo de apneia, a tolerância de apneia que o paciente tem depois de ser induzido por anestésicos, sedativos para poder ser intubados. Então as crianças têm uma capacidade residual funcional baixa, são crianças que na maioria das vezes estão agitadas, estão estressadas, estão chorando, não toleram, não cooperam com a máscara, com a pré-oxigenação, então possuem pré-oxigenação difícil. São crianças que têm um metabolismo aumentado. As crianças têm um metabolismo aumentado, têm uma taxa de extração de oxigênio maior. Então, mais um motivo para a gente se preocupar com a pré-oxigenação, porque senão elas dessaturam muito rápido. E tem vários trabalhos mostrando, vários autores discutindo a técnica de sequência rápida que foi descrita a princípio, em sua origem, para serem usados em pacientes adultos, para prevenir broncoaspiração. Então, ou seja, a gente com a sequência rápida evita a ventilação manual com máscara, para evitar insuflação de ar no estômago e regurgitação e broncoaspiração. Então, nas urgências e emergências, a gente induz sequência rápida para evitar broncoaspiração. Mas e no Covid-19? Obviamente, essas crianças podem não estar em jejum. Então, obviamente, a gente precisa também evitar a broncoaspiração. Mas a gente também tem que evitar a hipóxia e a bradicardia e a parada cardiorrespiratória, que essas crianças podem desenvolver, na verdade, a parada cardíaca pós-apneia, que as crianças podem desenvolver porque elas têm uma capacidade residual funcional baixa, elas têm uma reserva fisiológica diminuída e elas, se não fizerem uma boa pré-oxigenação, elas vão sim evoluir com uma hipoxemia grave, e aí o médico que estiver intubando essa criança vai ficar mais estressado, a equipe vai ficar mais estressada, e existem trabalhos mostrando que a técnica de sequência rápida em criança, ela aumenta a incidência de hipoxemia grave, bradicardia e até de intubação difícil. Ela aumenta a incidência de intubação difícil. Por quê? Porque fica muito estressante esse ambiente. Quando a criança começa a desaturar, o médico começa a perder a sua capacidade de raciocínio, a sua tranquilidade, tem que fazer as coisas mais correria e acaba se tornando o procedimento mesmo mais difícil. Então, como fazer isso, pessoal? Primeira coisa, a gente tem que pensar que as crianças têm pré-oxigenação difícil, porque elas não cooperam com a ventilação, com a pré-oxigenação com máscara de oxigênio. Beleza. Como a gente vai fazer isso então? A gente vai fazer a seguinte técnica em sequência atrasada. E o que é a técnica em sequência atrasada, a intubação em sequência atrasada? É a gente fornecer condições ideais para a criança poder pré-oxigenar, para fazer uma boa pré-oxigenação, para desnitrogenar o pulmão e ter mais tempo de apneia para ser entubado com mais segurança. A gente não quer ventilar essas crianças com Covid-19 por conta das chances de broncoaspiração e também por conta de não ter um aumento do risco de aerolização e infecção do ambiente, né? Então a gente não quer nem ventilar por conta de broncoaspiração e nem aerolização. E a técnica de sequência atrasada nos permite fazer uma boa pré-oxigenação sem precisar ventilar, porque a gente usa medicações que não deprimem a respiração, como a dextrocetamina, ketamina e a dexmedetomidina. Pensando em saúde pública, em hospitais, pronto-socorro, salas de urgência, emergência, UTI, a gente vai descartar a dexmedetomidina porque ela não é encontrada em todos os lugares. Então a gente vai falar da ketamina, que é uma droga muito versátil. Ela pode inclusive ser feita
por via intramuscular. Então as crianças que não têm acesso, que estão chorando, que estão hipoxêmicas, com insuficiência respiratória, que precisam ser intubadas, a gente pode fazer uma sedação com pré-oxigenação com ketamina intramuscular, 1 a 2 miligramas por quilo. A criança vai sedar, não vai deprimir a respiração, vai melhorar a patência de via aérea, porque a ketamina é broncodilatadora, e ela não faz relaxamento de laringe e de musculatura de laringe, de faringe, não dá queda de barra de língua. Então ela mantém a patência de via aérea superior e aumenta a patência de via aérea inferior, aumentando então a patência da via aérea como um todo. A criança pré-oxigena mais, ela não induz uma respiração superficial, ela mantém uma respiração profunda, mantendo o volume corrente da criança, e a gente consegue, com a máscara bem acoplada, desnitrogenar esse pulmão dessa criança, fornecendo assim mais tempo de apneia na hora que for induzir. Fazendo uma boa pré-oxigenação, a gente fica mais seguro em induzir depois a técnica de sequência rápida. A técnica de sequência rápida nada mais é do que injeção de sedativo, drogas indutoras, hipnóticas e relaxante muscular de ação ultra rápida. Então a gente consegue injetar logo depois dessa boa pré-oxigenação de alguns minutinhos para poder ter mais tranquilidade na hora de intubar a criança e não desaturar, tá bom? Muitos autores, inclusive, falam na literatura: a técnica clássica de sequência rápida não deve ser usada em criança, não tem uso em pediatria. Então, mais uma vez, pessoal, mais um motivo para a gente usar as técnicas modificadas, que são a técnica em sequência atrasada, por exemplo. Como a gente não pode ventilar essa criança, a gente deve evitar, a gente faz a técnica em sequência atrasada. Então, a gente usa um sedativo, que é a ketamina, intramuscular ou endovenoso, a criança dorme, mantém patência de via aérea, broncodilata, fica imóvel, dissociada, consegue pré-oxigenar bem, porque pensando que uma criança não é tão colaborativa assim, e aí depois a gente pega um acesso, se for o caso, induz em sequência rápida com bloqueador neuromuscular e um hipnótico. A escolha pode até inclusive ser outra dose de ketamina. E assim a gente intuba. Agora, só mais um detalhe, pessoal, que não era o motivo desse vídeo. O motivo desse vídeo é alertar vocês quanto à técnica de intubação, na verdade a técnica de peri-intubação. Mas a intubação, propriamente dita, é assunto para um outro vídeo. Só queria deixar duas dicas para vocês. Em crianças menores, elas têm uma proporção entre cabeça e tronco maior do que a nos adultos, então a gente tem que utilizar um coxim subescapular para alinhar os eixos orofaringe, tá? Nasofaringe, orofaringe com a traqueia, para poder alinhar os eixos da via aérea e facilitar a intubação. Uma outra coisa que a gente precisa também é utilizar tubos com cuff. Então, se no seu hospital não tem tubos com cuffs menores, tipo tubo 3, 3,5, 4 com cuff, tá na hora de solicitar, porque o tubo sem cuff ele pode ter vazamento e aerolizar mais o vírus para o ambiente. Beleza? Então, esse é um vídeo mais para orientar os colegas de que a técnica de sequência atrasada, descrito por Weingart lá em 2012, tá? E que tem se tornado mais forte nesses pacientes com Covid-19, principalmente esses pacientes com capacidade residual funcional baixa, obesos, pacientes críticos, pacientes com hipoxemia grave, pacientes que são agitados, que não toleram uma boa pré-oxigenação, que tem pré-oxigenação difícil, são pacientes que vão necessitar de uma boa pré-oxigenação. E aí precisam ser sedados, como as crianças, para poder ter uma melhor pré-oxigenação e conferir mais segurança no procedimento. Tá bom, pessoal? Então, técnica de sequência atrasada, descrito por Weingart lá em 2012 e apoiada por outros médicos anestesistas pediátricos reconhecidos, tá? É muito bom, é muito seguro e eu aconselho vocês a utilizarem, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.